Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho das deficiências no cafeeiro. A gente vai começar falando sobre o enxofre. Os sintomas da deficiência de enxofre são observados inicialmente em folhas novas e é caracterizado por clorose generalizada, parecido com os sintomas da deficiência de nitrogênio. No entanto, a deficiência de enxofre aparece nas folhas novas. Por que é confundido com a deficiência de nitrogênio? No nitrogênio, o que acontece? É também clorose generalizada a característica da deficiência, só que acontece em folhas velhas. A gente vai ver mais pra frente. E a deficiência de enxofre acontece em folhas novas. Olha, um pezinho de café mais novo e começa a amarelar as folhas, todas as folhas, por isso que é clorose generalizada. Agora a gente vai pro próximo. Falando agora do boro. Os sintomas de deficiência do boro caracteriza-se pela redução do tamanho e deformação das folhas mais novas, levando à morte das gemas apicais, dos ramos e do épice do cafeeiro. Então, ó, a gente vai lembrar do quê? Da redução do tamanho e deformação das folhas mais novas. Sempre a gente vai diferenciar muitas deficiências pelo fato de ser em folhas novas ou folhas velhas. E olha o que acontece aqui, ó. Deformação. E todos em folhas mais novas, olha. Aqui, ó. Próximo. Agora falando sobre o fósforo. Sintomas da deficiência de fósforo. Os sintomas aparecem inicialmente em folhas velhas e é caracterizado por folhas verdes sem brilho. Vamos lembrar dessa parte. Folhas verdes sem brilho e podem amarelar e apresentar grandes manchas pardas ou violáceas nas pontas e no meio. Também é caracterizado, que a gente fala, pelo V invertido. Olha, aqui, ó. O V invertido. Então, a gente vai diferenciar muito nisso. Folhas verdes sem brilho podem amarelar e apresentar grandes manchas pardas ou violáceas nas pontas e no meio. Lembrando dessa diquinha do V invertido. Falando sobre o cobre. Os sintomas da deficiência de cobre. Os sintomas da deficiência de cobre se mostram inicialmente nas folhas novas, com coloração verde escura, as folhas encurvam-se para baixo e as nervuras podem ficar salientes no cafeeiro. Um sintoma característico aqui, ó. Essa folha aqui, ó. Vocês estão vendo a clareada que tá aqui, ó, no meio? Ó. Elas encurvam-se para baixo. Inicialmente, lembrando disso, inicialmente em folhas novas, com coloração verde escura, as folhas encurvam-se para baixo e as nervuras podem ficar mais salientes no cafeeiro. Deficiência de magnésio. Os sintomas são observados inicialmente em folhas velhas, vamos lembrar disso, e é caracterizado por clorose internerval, amarelecimento dos espaços entre as nervuras. O que são as nervuras? As nervuras são essas, eu digo que são essas veinhas aqui, ó, nas folhas. Aqui, ó. Essas separações, isso são nervuras. Então, ó, é caracterizado por clorose. O que é clorose? O amarelecimento internerval. Então, o que acontece? Entre esses espaços, entre as nervuras, começam a amarelar. O cálcio, eu acho que o cálcio é o mais fácil de descobrir que é a deficiência. Por quê? Inicialmente em folhas novas, que é caracterizado por clorose nos bordos, aqui o amarelinho aqui em volta, ó. Nos bordos que podem avançar entre as nervuras em direção ao centro. O que é as nervuras? Aqui, ó. Essas linhas aqui são as nervuras. A caneta não quer funcionar, mas tudo bem. Essas linhas são as nervuras. Então, o que pode acontecer? Pode começar aqui e avançar entre as nervuras em direção ao centro. Potássio. Os sintomas da deficiência de potássio aparecem inicialmente em folhas velhas e é caracterizado por clorose com posterior necrose nos bordos e no épice das folhas. O que é clorose? O amarelecimento
Aqui, ó, amarelinho. E necrose é essas pontinhas aqui, ó, em volta secas. Como falamos, o nitrogênio. A característica do nitrogênio é bem simples de diferenciar. É clorose generalizada e acontece em folhas velhas, diferente do enxofre que acontece em folhas novas, mas é o mesmo sintoma. Deficiência de ferro. Os sintomas aparecem inicialmente em folhas novas. Estas ficam amareladas, enquanto as nervuras podem ficar verdes durante algum tempo, destacando com um reticulado fino. O que acontece então? Elas ficam amareladas. O que são as nervuras? As veinhas que eu falei. Elas ficam verdes por algum tempo, destacando com reticulado fino. Vocês estão vendo? Tipo umas veinhas entre elas. Manganês. Os sintomas aparecem inicialmente em folhas novas. As folhas se apresentam amareladas, a folha fica mais lisa, com as nervuras menos pronunciadas, com a presença de manchas verdes irregulares. As manchinhas verdes, os exemplos aqui. As nervuras, ó. As nervuras menos pronunciadas. Vocês estão vendo que elas estão bem fraquinhas? Quase não dá pra ver. E a deficiência de zinco. Os sintomas da deficiência de zinco são o encurtamento dos internódios e a produção de folhas novas pequenas, cloróticas e lanceoladas. Há também a formação de tufos na ponta dos ramos. Olha, isso aqui seria um tufo na ponta. Seria um tufo. E olha o jeito que as folhas ficam pequenas, né? Aqui, ó, nesse tufinho aqui mesmo. Cloróticas, amarelas e lanceoladas. Vocês estão vendo que elas estão bem caidinhas? E há também formação de tufos na ponta dos ramos. Então eu quis gravar esse vídeo porque eu não encontrei nenhum vídeo desse estilo aqui no YouTube ou em alguma plataforma. E eu espero que realmente ajude vocês. Um abraço e quem gostou deixa o like.